O que vai impactar a sua vida. Agora, no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui o vereador de Belo Horizonte, Juliano Lopes, do PTC. Vereador, bom dia, bem-vindo à Super Notícia FM. Bom dia, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre política. Prazer é nosso aqui de recebê-lo, vereador. Bom, eu gostaria de começar essa entrevista falando com o senhor especificamente sobre a Câmara Municipal hoje. O prefeito Alexandre Calil tem tido, vereador, uma tranquilidade grande para aprovar os projetos que são do interesse dele no Legislativo. Hoje o senhor se declara como, do ponto de vista de posição política na Câmara Municipal? O senhor é um vereador de base, de oposição ou os chamados independentes? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estarmos falando de política aqui no seu programa, que tanto vem conseguindo audiência aqui em Belo Horizonte e Minas Gerais. Eu faço parte da base do prefeito Alexandre Calil. Lógico que nós temos um pouco de responsabilidade em que nós votamos. O prefeito Calil tem conseguido êxito em suas votações por causa do diálogo. Eu fui vereador na gestão passada do antigo prefeito Márcio Lacerda e percebo que nessa gestão do prefeito Alexandre Calil, a Câmara Municipal, juntamente com todos os vereadores, independente se sejam da base ou oposição, o prefeito tem ouvido e tem sempre dialogado com todos nós. E, vereador, diante de alguns assuntos polêmicos em Belo Horizonte, como, por exemplo, o plano diretor, muita gente, inclusive, tem reclamado de que o plano diretor foi paralisado neste momento. Como é que o senhor se posiciona? Eu acompanhei o plano diretor na gestão passada do antigo prefeito Márcio Lacerda. Eu fui em todas as audiências públicas que o governo propôs a fazer, não só o governo, mas alguns vereadores da época. E estava pronto para votar o plano diretor no dezembro do ano passado, começou a entrar na pauta a partir de setembro de 2016. Da forma que se encontrava, existiam pontos polêmicos, como o coeficiente de 1,0, no caso das garagens, vários pontos polêmicos do plano diretor. Fiz várias emendas. Agora, a atual gestão retirou de pauta o plano diretor e que se ouve falar pela liderança de governo que haverá um substitutivo, mudando algumas coisas do antigo plano diretor. O senhor já sabe que mudanças podem ser essas, por exemplo? Por exemplo, nós não sabemos, nós não tivemos acesso a esse substitutivo. Eu espero que, se for votado ano que vem, porque esse ano, na minha opinião, não dá tempo, não se pode votar um plano tão importante para a cidade de Belo Horizonte, que muda com todos, nesse reta final de ano. Então, eu espero que se mande esse substitutivo, porque só vão votar no início de 2018. Foi a estratégia mais adequada, na opinião do senhor, retirar esse plano diretor de tramitação e, de repente, apresentar um substitutivo? Porque o senhor falou e falou bem, é um assunto da mais alta importância para uma capital como Belo Horizonte, que está estrangulada do ponto de vista urbano em diversos setores, né? Sim, você tem, por exemplo, do antigo que colocava o 1,0 em toda a cidade. Você tem o bairro Buritis hoje, por exemplo, que lá, na minha opinião, tem que ser meio. Então existe, ele não pode engessar a cidade toda. Então foi uma inteligência do prefeito, ele agiu de forma correta, na minha opinião, retirar o plano diretor para que possamos fazer um novo diálogo com a população novamente. E vereador, ainda em relação à relação do prefeito Alexandre Calil com a Câmara, o senhor diria que o prefeito foi uma surpresa nessa relação de harmonia que tem tido com a Câmara, por ele ter vindo do setor privado, ele não tinha uma experiência política antes, e a gente tem percebido que ele tem se relacionado bem ali com os parlamentares. Seria uma surpresa nesse sentido? O prefeito Alexandre Calil foi uma surpresa agradável para a gente. Eu não apoiei no primeiro turno, não apoiei também no segundo turno, mas confesso que é um prefeito do diálogo. Eu já estive com ele praticamente em quase 11 meses de mandato. Eu, pessoalmente, reuni com ele praticamente quase 10 vezes para atender demandas da cidade. Então, o prefeito Alexandre Calil vem fazendo um bom governo e o principal da sua marca, que todos tinham medo, é o diálogo. É um prefeito que escuta a Câmara Municipal, escuta os vereadores e escuta a população. Vereador, sobre o projeto de emenda à lei orgânica do orçamento impositivo, né, o número 12 de 2016, ele está pronto para ser apreciado pelo plenário. E qual que é a sua expectativa em relação a ele? Deve ser apreciado no ano que vem? Ainda dá tempo esse ano? O que você está sentindo lá na Câmara com relação a ele? Na verdade, esse projeto era do ano passado, né? Eu sou um dos autores do projeto. Foram 16 vereadores que assinaram esse projeto de lei, sendo que dos 16, apenas 6 estão na Câmara Municipal hoje. Ele está pronto para ser votado. Depende do presidente colocá-lo para votar e ter consenso na casa que realmente ele seja aprovado. É um projeto que precisa de 28 votos dos 40 votantes, já que o presidente não vota. Então, para se colocar para votar, para não perder
nós precisamos ter os votos para que possamos ganhar esse projeto. Vamos relembrar então do que trata esse projeto. Esse projeto é uma forma do emenda impositivo no orçamento da prefeitura. Não se cria qualquer tipo de orçamento para vereador, não é o vereador que vai fazer a obra, como alguns órgãos de imprensa disseram no passado. Quem irá licitar as obras será a Prefeitura de Belo Horizonte. Os vereadores irão indicar, como o deputado federal indica, como o deputado estadual indica, obras na saúde, na educação e na área social. Pois é, vereador, isso gera até uma discussão muito grande, porque a gente assistiu agora recentemente, em nível nacional, o presidente Michel Temer claramente trocar votos que ele recebeu na votação das denúncias contra ele por emendas parlamentares. A gente não está dizendo que vai ser essa a situação que ocorreria em Belo Horizonte, até porque o cenário político aqui da nossa capital é completamente diferente, felizmente para nós, diga-se de passagem. Mas essas emendas, elas muitas vezes não oficializam esse toma lá da cá que existe na política. Mas, na verdade, no caso de Belo Horizonte, seria um orçamento impositivo que, independente de ser base ou situação, tem que ser cumprido. É diferente. No caso do governo Temer, ele está dando algo mais para os deputados. Diferente do que está acontecendo em Belo Horizonte. De qualquer forma, se for situação e se for oposição, o vereador teria direito de indicar algumas obras. E nada mais justo que isso. Quem está diretamente ligado à população é o vereador. O vereador está na porta a porta, no seu bairro, na sua região. Ele conhece o problema da sua cidade. O que foi dito é que o vereador iria licitar essas obras. Não será. Quem irá licitar, se caso de aprovado, será a SUDECAP e todos os órgãos da prefeitura que fazem as obras na nossa cidade. E já existe algum consenso lá entre os vereadores? Porque o senhor disse que alguns parlamentares saíram, né, do mandato, deixaram o mandato, não foram reeleitos dessa última eleição agora. E nessa turma que entrou agora, já existe algum consenso nesse sentido? Não, infelizmente ainda não existe esse consenso. Alguns querem aprovar o orçamento impositivo, outros não querem. Como é um projeto, como eu havia dito, que precisa dos 28 votos, dos 40 votantes, ele está esperando para que possa ter um diálogo maior com os vereadores que chegaram e que estão também, que nem todos que permaneceram, no caso dos 18, são a favor também desse projeto. E, vereador, a gente tem percebido por parte dos vereadores novatos na Câmara Municipal algumas posturas que são consideradas diferentes das posturas de vereadores que já estavam na Câmara há algum tempo. E a gente tem notado uma espécie de choque de gerações ali dentro da Câmara Municipal. Os vereadores mais antigos criticando os novatos e os novatos criticando os vereadores mais antigos. O senhor percebe esse choque de geração? E o que o senhor me diria desses vereadores que chegaram agora apresentando, às vezes, propostas, posicionamentos, apresentando discursos muito diferentes? Sim, primeiramente a Câmara, na minha opinião, está muito bem representada esse ano com todos os segmentos, né? Praticamente todos os vereadores de todas as regiões de Belo Horizonte a Câmara Municipal ocupa. É o que eu vejo aqui. Eu, no meu caso, me relaciono muito bem com os novatos. Existem alguns vereadores que têm uma forma de trabalhar diferente dos que já estão, e alguns que já estavam têm a mesma forma de trabalhar que eles que entraram agora. O importante é que cada vereador tem sua forma de trabalhar. Tem vereador que usa mais a rede social, tem vereador que é presente mais nas suas comunidades, da onde que elegeram, e nós temos que respeitar o posicionamento tanto dos novatos quanto dos que já estão. Eu tenho essa facilidade, meu nome foi citado até para a própria presidência da casa, na legislatura passada, para ser liderança do governo. Eu tenho como parte o diálogo. Nós precisamos conversar e respeitar o posicionamento dos vereadores novos também, que representam a cidade de Belo Horizonte. O senhor destacava aí essa relação com a Câmara, uma boa relação. O senhor falou que foi cotado, inclusive, para ser líder de governo. Isso na gestão passada ou na atual gestão do prefeito Calil? Nessa atual gestão. Nessa atual gestão, pois é. Como é que o senhor avalia o trabalho que vem sendo feito pelo líder Léo Burguês? Na verdade, eu não fui convidado oficialmente pelo governo. Houve um movimento dos vereadores, dos novatos, dos já que estavam na casa, para que eu assumisse essa liderança. Mas é um cargo do governo. Eu vejo o vereador Léo Burguês fazendo um grande papel na casa. É um vereador que tem uma experiência no legislativo enorme, sabe muito bem o regimento interno da Câmara Municipal e ele sabe também que sem diálogo ele não consegue aprovar nada no governo que está. Ele vem dialogando, vem conversando com os vereadores e vejo que o prefeito Alexandre Calil acertou em colocar o Léo Burguês como líder do seu governo. O senhor tem base eleitoral, vereador, principalmente na região do Barreiro, né? E a região do Barreiro é uma região que vive algumas carências históricas, como, por exemplo, a questão do transporte coletivo, com o metrô que não chega lá de maneira nenhuma, né?
toda vez as pessoas falam, agora o metrô chega e o metrô não chega de jeito nenhum. Eu queria saber como é que o senhor tem se articulado na região do Barreiro, conversado com a comunidade, quais são as demandas que a comunidade do Barreiro tem apresentado para o senhor e aquilo que o senhor de fato já conseguiu dar de resposta para a comunidade. Em relação ao metrô de Belo Horizonte, em relação ao metrô do Barreiro, já virou piada, né? Piada de mau gosto. E eu, na minha campanha em 2012 e tanto na campanha em 2016, não toquei o assunto de metrô, porque não cabe a vereador falar de metrô, fazer política com o metrô do Barreiro. Inclusive, criaram um bloco esperando o metrô, que vai estrear agora no Carnaval de BH, chama Esperando o Metrô. Então, eu vejo que o metrô precisa chegar no Barreiro. Nosso metrô, infelizmente, ele não atende nem o Barreiro e nem Belo Horizonte todo. Em relação às demandas da região do Barreiro, como você me disse, é uma região carente, né? Uma região que tem várias vilas. A gente teve votos no Barreiro, quase 6.300 votos no Barreiro. Eu procuro, na medida do possível, estar próximo da comunidade, conversando, fazendo audiências públicas, visitando posto de saúde, visitando a UPA. Eu sou um vereador que não procuro parar de trabalhar, que é minha obrigação. Não estou fazendo nada que é minha obrigação, mas as demandas são grandes, mas nós sabemos que a prefeitura vem passando por uma crise financeira enorme e a gente espera ser atendido porque a gente vem pedindo. O senhor é um vereador que saiu do futebol. Me lembro do senhor apitando jogos, bandeirando jogos de futebol, os principais jogos do Brasil, eu diria. E eu gostaria de saber, vereador, o que o senhor viu na política que, de repente, a sua experiência como árbitro de futebol possa te ajudar? Primeiramente, eu devo muita arbitragem, né? Arbitragem de futebol, por ter trabalhado como árbitro na federação, na CBF, o cargo que a gente ocupou também como diretor. A arbitragem, você sofre pressão, né, durante os 90 minutos de jogo. E essa pressão que a gente sofre dentro do campo foi levada para a política também. Nós temos projetos que realmente vai desagradar alguns setores, mas vai agradar a maioria. Então, a arbitragem me ensinou a acostumar com o tipo de pressão, a saber que a pressão na arbitragem faz parte e a pressão também na política faz parte, porque nós nunca vamos votar um projeto de lei que vai agradar 100% todo mundo. E o árbitro de futebol nunca vai apitar um jogo muito difícil que ele agrada os dois lados. Pode acontecer, lógico, mas a maioria das vezes sai sempre alguém reclamando da arbitragem. E a política também é isso. Projetos importantes da cidade de Belo Horizonte, que eu tive que votar sim, algumas pessoas gostaram, outras não, mas essa pressão que a gente trouxe da arbitragem, saber lidar com isso, a gente trouxe para o Legislativo. A reforma política que a gente teve, a reforma eleitoral, como alguns têm citado, vereador, ela trouxe consigo a chamada cláusula de barreiras, que pode acabar com os partidos menores. E o senhor hoje está no partido que é de pequeno porte, que é o PTC. O que o senhor pensa disso? E vou além, o senhor já cogitaria, por exemplo, uma troca de partido diante dessa possibilidade, dessa perspectiva das pequenas legendas acabarem? Olha, o PTC, ele está sob a liderança de Minas Gerais para o deputado Anselmo Zé Domingos, que até já esteve aqui com vocês. Lá da região do Barreiro também. Da região do Barreiro. No caso da reforma política, para a próxima eleição, a cláusula de barreira, que é 1,5, vai realmente diminuir vários partidos. E eu pretendo continuar no PTC, porque foi o partido que eu fui eleito, o partido que eu trabalhei com ele há muito tempo, e nós esperamos poder fazer um deputado federal em Minas e mais 8 deputados federais em todo o Brasil. Também 1,5, né, que é o caso do voto que tem que ter do coeficiente para que possa manter os partidos. Se no futuro o PTC acabar, eu não tenho como ficar num partido que acabar. Agora, eu vejo que precisa realmente os partidos ficarem mais fortes, a valorização de quem ficar, e nós esperamos aqui em Minas Gerais fazer pelo menos 2 deputados estaduais e um deputado federal. E aí eu faço uma outra pergunta. O senhor sairia como candidato a deputado estadual, deputado federal? Quais são as suas pretensões políticas? Eu, como já estou no segundo mandato de vereador, no ano que vem eu estou completando 6 anos de mandato, eu pretendo sim me candidatar a um desses cargos. Inclusive até senador, que fui convidado pela executiva do partido para sair para o Senado. Estou avaliando, né, a melhor possibilidade, mas provavelmente nós seremos candidato ou a deputado estadual, ou a federal, ou ao próprio Senado, é o que o partido vê a necessidade de lançar um nome aqui em Minas Gerais, no caso, para o Senado. Até quando esteve com a gente aqui, o deputado Anselmo José Domingos, ele destacou que havia uma perspectiva de que o PTC tivesse um candidato ao governo de Minas também, até nessa tentativa de se fortalecer diante da cláusula de barreiras, né? O senhor concorda com essa pretensão do governo de ter um candidato a governador, sabendo que é fato, é real, um partido de pequeno porte para conseguir eleger um governador
é muito mais complicado, né? Sim, é muito difícil, né? Mas não é impossível. Hoje nós temos a rede social e o político não adaptar a sua rede social, ele está afadado a desaparecer. O PTC, se tiver candidato ao governo, me coloca à disposição do partido. Me coloco à disposição do partido porque o governo de Minas precisa de modernidade, precisa de pessoas novas. E se o PTC achar que eu devo ser candidato ao governo, com o aval do partido, por que não? Nós temos um trabalho forte na rede social e eu tenho certeza que as redes sociais, a internet, vai definir as eleições do ano de 2018. Não só para o governo de Minas, mas para presidente da República. Vereador, você acha que esse modelo de campanha antiga em que o candidato ia nas ruas, né, ia numa praça, fazia aquela campanha, beijava a criança, você acha que esse modelo está antigo? Ele está ultrapassado. É lógico que faz parte o corpo a corpo com o eleitor, mas é mais hoje, nós precisamos colocar mais ideias, mais propostas, mais debate que nós estamos fazendo aqui. Eu sou contra, na época do período eleitoral, da imprensa não poder manifestar nada, sabe? Eu acho que nós temos que dar liberdade para a imprensa, usar a rede social, o corpo a corpo faz parte também, mas com o passar do tempo a política está mudando e eu vejo a necessidade do candidato estar mais próximo do eleitor através das redes sociais também. O político está preparado para ouvir? Porque as redes sociais ela é uma via de mão, são uma via de mão dupla, né? Vocês falam, mas também ouvem muito, né? O político de hoje está preparado para isso? Para ser questionado? Eu vou falar no meu caso. Tá aqui quem trabalha nas minhas redes sociais. Eu respondo e procuro responder a todos que me questionam nas redes sociais. Quando eu percebo que realmente está sendo além da conta, uma coisa que é coisa pessoal, aí a gente acaba não respondendo. Mas eles têm que estar preparados sim, porque a rede social, o Facebook, o Instagram, o Twitter, são ferramentas importantes para os políticos e para o eleitor também, saber o que anda acontecendo com o seu vereador, com o seu deputado, com o seu político que ele elegeu. Vereador de Belo Horizonte, Juliano Lopes, do PTC, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Gostaria de agradecer. Muito obrigado pela entrevista, vereador. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer recebê-lo.